Galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar com muita animação o nosso terceiro bimestre em Geografia. O que vocês acham, hein? Olha só, eu trouxe vocês num ambiente diferente, num lugar um pouco inusitado. Na verdade, eu estou mostrando para vocês um pedacinho do jardim da minha casa. Só assim, Bruno, mas por que você saiu de lá da sala, do ambiente onde você sempre dá aula e começa a aula de hoje aí no jardim? Por um motivo muito simples. Nesse bimestre em Geografia, nós vamos estudar um pouco mais sobre as formações vegetais ou formações vegetativas existentes no planeta. E eu quero explicar 3 conceitos fundamentais e importantes que nós vamos utilizar muito ao longo desse bimestre para vocês, com vocês observando na prática como é que eles funcionam. Veja só que legal, quando nós falamos em formações vegetativas, formações vegetais, inevitavelmente nós estamos lidando com algumas palavrinhas um pouco mais difíceis e nós vamos falar em 3 tipos de plantas, tá, pessoal? A primeira delas, e eu quero que você possa observar aqui com calma comigo, ó. Perceba, a primeira delas é essa que está bem aqui embaixo, ó, que a gente comumente chama de grama, perfeito? Na verdade, isso daqui, quando aparece em termos de formação vegetal, eu darei o nome de formação herbácea ou formação gramínea. E vocês vão observar, por exemplo, que um tipo de formação herbácea ou gramínea que nós temos é o caso das pradarias ou dos pampas gaúchos, né? É uma área boa, por exemplo, lá no sul, principalmente para pastagem de gado. É um tipo de planta que ela é mais baixa. Vocês vão ver que tem barulho, viu, gente? Que eu tô na rua aqui ao vivo, viu? Outra coisa importante que vocês vão perceber. Quando eu falar num outro tipo de formação vegetal, que é do tipo arbustiva, eu estou falando em árvores, pessoal, que não possuem um porte muito grande, percebam? Como esta aqui que eu tenho no jardim, né? Se não me falha a memória, eu não sou muito bom com planta não, mas isso aqui é um tipo de azaleia, se não me falha a memória. Então ela é uma formação arbustiva. Formações arbustivas eu tenho em alguns domínios morfoclimáticos, em algumas formações vegetativas específicas, como por exemplo o caso do cerrado brasileiro, ou o caso da savana, tão caracterizada ali na África. E por fim, mais ali ao fundo, como vocês conseguem observar na própria rua, uma árvore mais frondosa, maior, essa sim, um tipo arbóreo, ou seja, uma forma na qual a árvore ela tem um tamanho maior, e essa você encontra, por exemplo, nos tipos de floresta, como a floresta tropical, beleza? Agora se liga na videoaula, dá sequência, vem comigo, show de bola, porque aqui não tem moleza não. Vamos começar com tudo, galera! Fala, galera! Beleza com vocês? Estamos aqui para começar o nosso terceiro bimestre de Alegria em Geografia. E o sócio dessa disciplina está aqui comigo, aqui do lado, o senhor Charles. Carlinhos, como é que é, meu brother? Eu estou bem, Bruno. Estava com saudades dos meninos, saudades de você. Eu não aguentava mais de vontade de estar aqui. Estou me abrindo com você. Eu fico feliz. Carlinhos, só falar um negócio para você, velho. Fui começar essa aula, gravei um vídeo para explicar para os nossos queridos alunos sobre formações vegetais no meu jardim de casa, que eu queria que eles vissem, né? Que eles percebessem e tal. Falei uma palavra errada, rapaz. Não vou gravar o vídeo de novo por causa de uma palavra. Era para falar específica. Falei especifica. Errei a palavra. Mas tô perdoado, né, Carlinhos? Tô perdoado, né? Eu acho que você não errou. Eu tenho uma outra teoria. Vamos lá. Minha teoria é que estas séries, essa série que você está dando aula, né? Ela é tão emocionante, ela é tão vibrante, que ela mexe com você, você perdeu a cabeça. Eu perdi a cabeça, né? Ela mexe com o brilho, né? Os meninos te deixam baratinado, entendeu? Então não é que você errou, né? Você se enganou. Perfeito. O senhor é um belo amigo, Carlinhos. O senhor é um belo amigo. Galera, obrigado, sem mais delongas, vamos com tudo. Terceiro bimestre, matéria nova. Lembrando do seguinte, fora essa aula, nós temos live, né? Na live eu vou revisitar alguns assuntos do segundo bimestre e apenas fazer um panorama do que vamos aprender no terceiro bimestre. E essa aula já fica como o primeiro conteúdo da apostila nova. Sei que vocês vão pegar em breve a apostila, tá? Mas eu já comecei o conteúdo porque o tempo não passa, o tempo voa, né, Carlinhos? E vai passar rápido. Boa. Também. Então, eu peguei já direto para a gente poder começar. Vamos começar aqui com a nossa aula especialíssima. Boa. Vamos que vamos. Sexto ano, Brunão, junto com o Carlinhos. Vamos começar. Geografia, terceiro bimestre, galera. Nós vamos falar a respeito do quê? Estamos na unidade 5, as formações vegetais e os componentes físico-naturais. No primeiro capítulo, nós vamos falar de um tema, né, Carlinhos? Que fala pra galera aí. É um tema que você vai ter que saber, porque em geografia, meus amigos, no ensino fundamental,
no ensino médio tem que saber, que é sobre as formações vegetais da terra, os tipos de planta, né, Carlinhos? Os tipos de espécies. Na verdade, meninos, vocês vão ver isso duas vezes. Vocês estão vendo aqui em geografia no fundamental, depois vocês vão ver lá no colegial novamente. E eu diria, Bruno, que eles vão ver 3 vezes, porque eles vão ver na parte de geografia e na parte, quando vocês estiverem lá na frente, na parte de biologia. Perfeito. Biologia também dá, biologia também dá. Então vocês vão estar vendo agora, lá na frente vocês vão estar vendo com geografia de novo e biologia outra vez. Legal. Que agora para eles, biologia, para simplificar, está junto com outras áreas das ciências, né? Biologia, química, física, que está ali dentro da área das ciências, né? Só para eles poderem se situar. Bom, exatamente. Vamos que vamos. Esse assunto é importante, esse assunto fundamental. E antes de começar, né, Carlinhos, só quero dizer o seguinte: quando a gente fala em formação vegetativa, ou seja, o tipo de planta, né, possui uma íntima ligação com o clima. Eu poderia até dizer, Carlinhos, que a formação vegetal acompanha meio que o clima. Não tem como eu ter certas espécies ou certos tipos em lugares muito quentes, ou certas espécies, certos tipos de plantas em lugar muito frio. É mais ou menos por aí, não é? É mais ou menos isso mesmo, Bruno. Mais ou menos. Eu diria não, mas eu diria que é com certeza. É com certeza isso, né? As vegetações, elas acompanham as faixas climáticas. Então, as vegetações estão acompanhando as faixas do clima. Aliás, falar em faixas climáticas, né, Carlinhos? Só para revisar com essa galera que já estudou isso já com a gente, em bate-papos, em conversas anteriores, né? Nós temos aí, basicamente, as diferentes zonas climáticas, né, da Terra, né? Então, nós estamos falando aí daquelas próximas às áreas dos polos, que nós estamos falando de zonas polares, né, que terão vegetações específicas, como nós vamos ver logo mais. Estamos falando, né, daquelas zonas que são as temperadas, né, tanto ao norte quanto ao sul, que está justamente entre o polo e entre os trópicos, né, Carlinhos? E nós estamos falando da zona tropical, que fica ali na linha do Equador e entre um trópico e outro. É mais ou menos por aí. Exatamente. Só fechando, enquanto o Bruno vai se... Só para não deixar passar em branco, é a zona intertropical, a zona temperada e a zona glacial. Tudo bem, gente? Carlinhos, perfeito. Muito vamos bem. Começar aqui, então, ó. Vamos começar com o primeiro tipo de vegetação, como vocês podem ver no nosso mapa maravilhoso aqui. Esse é o mapa mundi, tá? Lembrando basicamente aqui dos continentes, né? Então, nós estamos falando da América, América do Norte, América Central, América do Sul. Estamos falando aqui de toda a África, estamos falando da Ásia, Europa e Oceania. Perfeito, Carlinhos? Exatamente. Só para a gente relembrar dos continentes, tá, galera? Para ficar claro para vocês. E aí nós vamos percebendo que onde está pintado em laranjinha aqui, ou seja, numa região que está nos polos praticamente, né? Nós temos um tipo específico de vegetação, como essa foto mostra para vocês, que ela é chamada de tundra. Eu vou passar as características rapidão, Carlinhos, e você vai fazer nos comentários que julgar pertinente para ficar um bate-bola bacana, beleza? Então, beleza. Nós temos aqui na tundra quais são as características dessa formação vegetativa. Primeiro, que ela seria um tipo de vegetação, né, mais rasteirinha, tá, gente? Então, o crescimento ele é lento da vegetação, ela é composta predominantemente de líquens, musgos, ervas e alguns arbustos baixos, e, obviamente, as condições climáticas são muito hostis, que é o que explica justamente essa dificuldade de crescimento, porque está perto de áreas extremamente frias, né, Carlinhos? Exato. Bruno, essa vegetação, ela não... Vamos por partes. Essa vegetação, ela não tem nenhum aproveitamento econômico para o homem, a princípio. Legal. Essa vegetação, na verdade, ela serve apenas como pasto para os animais selvagens, então ela não tem nenhum aproveitamento econômico. E é bom que os meninos saibam que essa vegetação, ela vai aparecer no curto verão, já que essa região é castigada por um inverno longo e rigoroso. Perfeito. Então, essa vegetação ela vai aparecer no verão curto, né? Que essa região é uma região muito fria. Então, no verão curto, ela vai acabar aparecendo. E serve de pastagem natural. Oi. Ô, Carlinhos, e tem uma coisa interessante, quando eles vão lembrar, quando a gente explicou sobre os movimentos da Terra, lembra quando a gente falou do movimento de rotação, do próprio eixo e de translação em volta do Sol? Tem uma coisa interessante, como a Terra tem um eixo inclinado, e você está falando que essa vegetação aqui, ela aparece mais no verão, isso significa que é neste momento que a incidência de raios solares passa a ser um pouquinho maior, o que permite o crescimento delas também, né? Ao passo que quando grande parte do tempo onde não bate esse sol, também ela não cresce, né? É quando o raio solar ele se torna mais, ele fica mais direto, né? O raio está entrando mais diretamente. Então, por entrar mais diretamente, a gente vai ter o verão nessa faixa aí. Detalhe, Bruno, essa vegetação é uma vegetação que ela é típica da região norte. Ela vai pegar ali, ó, Alasca, Canadá,
aí ela vai passar pela Groenlândia, que é aquela ilha enorme do lado do Canadá que pertence à Dinamarca, tá? Perfeito. E aí ela vai entrar aí pelos países da Europa, os países escandinavos, Noruega, Suécia e Finlândia, e vai Tô passando o se mouse estender aqui. pelo... Isso, isso. E aí E a vai se Rússia? estender... Isso, Bruno, exatamente. Aí ela vai se estender por esse território aí. Gente, lembrando que não tem aproveitamento econômico essa vegetação, beleza? Legal, show demais, Carlinhos. Valeu, valeu. Vamos que vamos para a próxima vegetação. Nós temos uma outra que está mais abaixo, né, em outra faixa, Isso. que é o que nós chamamos de floresta boreal ou taiga. Quais são as características dessa formação, né, vegetal? Estamos falando de uma vegetação pouco diversificada devido às baixas temperaturas também, porque não vamos nos esquecer, estamos aqui numa faixa que é uma faixa mais fria do planeta, né? Então, ó, a água do solo, por vezes, é congelada. É uma área marcada por plantas do tipo coníferas, né? Ou seja, tem um formato de cone, né? Geralmente a gente lembra do como é que chama aquele lá, Carlinhos? Né? É pinheiro, né? Como se fosse um pinheiro, né? Isso. Na verdade, Bruno, o nome conífera vem da semente que parece um cone. Perfeito. E a árvore em si também parece um cone. Ela lembra, tem esse né? desenho... A ponta dela, né? Isso. Na verdade, Bruno, esse desenho que ela tem do cone é justamente para não acumular neve. Ela, conforme a neve vai caindo, ela vai expelindo a neve. Se você olhar, os chalés, as casas da Europa, onde o clima é mais frio, ela tem esse desenho de um cone em cima, justamente que é para a neve cair e escorregar, senão o telhado arrebenta. Essas senão folhas a neve vai delas, pesando. por isso, né, Carlinhos, que essas folhas dela, a gente chama elas, ó, em formato de agulha, são aciculifoliadas, né? Exatamente. É justamente onde a neve não para, ela vai escorregando e vai caindo, vai escorregando, né, boa parte. Exato. E também tem uma segunda função. Esse desenho de folha faz com que a planta perca menos umidade para o meio. Então, ela não vai perder tanta umidade para o meio. Isso também ajuda ela a preservar a umidade nela. Também tem essa característica, Bruno. Sensacional. E só retomando as regiões aí, Carlinhos, vamos lá, você vai falando, eu vou passando o mouse aqui, onde está localizado. O Alasca, se você quiser ir lá no canto, né, lá do canto, então é o Alasca, que é um dos estados americanos, que está fora dos Estados Unidos, atravessando o país de leste a oeste, o Canadá. Bruno, eu queria só lembrar uma coisa para os alunos, que essa vegetação ela é muito utilizada para a produção de madeira. A grande produção de madeira do mundo vem dessa floresta. E ela é a maior floresta do mundo. Essa é a maior floresta do mundo. O pessoal sempre lembra da Amazônia, mas não é a Amazônia. Essa é a maior floresta do mundo, porque ela vai sair ali do Alasca, vai passar pelo Canadá, depois ela vai atravessar ali em direção, né, pela Europa, né, ela vai entrar ali nos países escandinavos, Noruega, Suécia e Finlândia, e aí ela vai atravessar todo o território russo. Aliás, Canadá e Rússia são dois grandes produtores de madeira. Celulose, né, Carlinhos? Celulose, né? Exato. O Canadá, Bruno, se encaixa nesse item que você está falando, como um grande produtor de celulose. Ele entra no mundo como um dos maiores do planeta em produção de papel e celulose, justamente por essas condições que você está falando aí da Carlinhos, floresta de Pinheiros. Oi. Não, só uma característica rápida. Celulose, como é que a gente define ela de maneira rápida, para os alunos poderem pegar? A celulose são as fibras da madeira, né, Bruno? Perfeito. A celulose é a fibra da madeira, que, caso os alunos não saibam, né, quando vai se produzir papel, eles vão desfibrilar a madeira e vão juntar essas fibras para formar o papel. A folha de papel é feita a partir da madeira. Ou seja, quanto mais papel se usar no mundo, mais árvores serão cortadas para a produção de madeira. Essa é uma conta inquestionável. Ela é assim que ela funciona. Legal, tá? Aliás, então, né, é a fibra da madeira. Então, para a consciência ambiental aí, né, na utilização, acima de tudo, do papel. Sim, né? sim. Por isso que você tem que ter consciência ambiental, tudo. A gente ouve falar hoje muito, por exemplo, na queima de combustível fóssil, mas é importante lembrar, se você desperdiçar, por exemplo, muito papel, você vai estar obrigando eles a, por exemplo, a produzirem mais madeira para fazer esse papel acontecer. Então, essa conta é inegável, Bruno. Legal, show demais, Carlinhos. Vamos para mais um tipo. Agora a gente está falando da floresta temperada. Então, veja, aqui estão a localização dessas florestas temperadas. Perceba que tem uma coisa diferente. Elas estão situadas tanto, né, no hemisfério norte, aqui em cima, quanto também em algumas partes do hemisfério sul, como a gente consegue observar aqui embaixo. Floresta temperada pode aparecer com diferentes nomes, inclusive. Floresta temperada, floresta decídua temperada, floresta caducifólia, por causa justamente da queda das suas folhas no período do inverno, né?
É um bioma encontrado na região entre os polos e os trópicos, então o trópico estaria aqui, né, mais ou menos, um deles, o outro aqui embaixo, no meio a linha do Equador, né? É característica das zonas temperadas úmidas e abrange, né, o oeste e centro da Europa, como vocês conseguem ver, além do leste da Ásia, incluindo aqui Japão, Coreia, parte da China, né? E na América, leste dos Estados Unidos e também o oeste do Canadá. Carlinhos, pega um pedacinho dela. Vai muito pedacinho muito pouquinho, ali, né? É muito pouquinho, muito pouquinho. Essa vegetação ela é típica dos Estados Unidos, né? Ela é típica Legal. dos Estados Unidos, tá? Não, sabe por que eu comento do Canadá sempre? Porque geralmente a galera lembra do maple, né? Que é aquela folha que geralmente cai no período do outono, Isso, barra verdade, inverno, né? verdade. Aliás, é um dos símbolos do Canadá, né? É, exatamente. Ô Bruno, essa vegetação ela foi intensamente devastada ao longo da história. E os alunos podem perceber o porquê. A localização dessa vegetação, tanto ali nos Estados Unidos, como ali dentro da própria Europa, tá? E quando você vai ali para a Ásia, com exceção do Japão, viu, Bruno? Porque o Japão é um país extremamente florestado. Mas o resto do mundo, essa vegetação está onde está a concentração de pessoas. Então, a vegetação ela ficou onde as pessoas estão concentradas. Então, o que acontece? Essa vegetação ela foi devastada desde o motivo da utilização da madeira, porque você vai ter árvores que vão produzir madeira nobre, né? Como você vai ter o espaço sendo utilizado pela ocupação humana. A agricultura, pecuária, a construção das cidades. Então, a vegetação estava no lugar errado, vamos dizer assim, nesse sentido de estar diante dessa evolução da humanidade. Por isso essa vegetação foi tão devastada ao longo da história, viu, Bruno? Justamente legal. Informação muito bacana, Carlinhos, muito bacana, muito bacana. Bom, essa já ficou mais do que claro que ela tem um uso econômico significativo, você chegou ainda, inclusive, a falar da questão da madeira nobre, né, que é produzida ali para vários móveis caríssimos, né, Carlinhos? Bruno, tem uma das que eu poderia citar, uma das mais famosas que faz parte da floresta temperada, é uma madeira chamada carvalho. O carvalho é uma madeira que vem dessa vegetação e é tido como uma madeira importante aí desse bioma aí. Então, aliás, só para os alunos saberem. Aliás, né, os alunos nossos que quiserem aí, dá uma googada, pesquisa aí, móveis feitos de carvalho, você vai ver o preço, meu amigo, você vai ver o preço disso daí. Exato. Bom, vamos que vamos. Próxima, vegetação mediterrânea, é um tipo de vegetação específica essa, né, e leva o nome também muito em função da sua concentração nessa área, que é a área justamente do mar Mediterrâneo, embora ela esteja presente em pequenas... Opa, passei um slide sem querer. Embora ela esteja presente também em algumas outras localidades, como vocês conseguem perceber aqui pintados de verde no mapinha, tá? Mas essa vegetação mediterrânea é uma vegetação original quase em extinção devido à ação antrópica, ou seja, assim como o Carlinhos tinha colocado lá atrás em relação à floresta temperada, aqui também acaba estando presente aí a grande ação do homem, né? Porque boa parte da Europa vai ter uma ocupação justamente nessa parte litorânea, né, Carlinhos? Então, ó, ação antrópica, devastação do meio e a ação do homem, vegetação de diferentes tamanhos, isso é interessante, nesse tipo de formação vegetativa da vegetação mediterrânea, você tem a de tipo arbóreo, arbustiva e herbáceo, que eu expliquei no vídeo do começo, antes dessa aula ainda, que eu estou fazendo com o Carlinhos, apresenta duas características, maquis, arbustos densos e fechados, e os garrigues, arbustos de pequenos portes e avulsos, e além do mais, você tem uma série de espécies típicas delas ali, sobreiro, medronheiro, oliveira brava, pinheiros, cactos, loureiro, urso, alecrim, enfim, uma série delas e até algumas que são muito utilizadas na culinária, né, Carlinhos? Sim, na verdade, sim. Essa região, como você disse, né, Bruno? A vegetação mediterrânea ela está concentrada em uma região muito específica. Originalmente, ela está nas margens do mar Mediterrâneo. Originalmente, né, ela vai ficar ali no mar Mediterrâneo, tanto ao sul da Europa quanto ao extremo norte do continente africano. Você vai ver ela ali e alguns lugares espalhados pelo mundo. Um pedacinho da África do Sul, um pedacinho na Austrália, quase nada. Nos Estados Unidos, é muito pouco, viu, Bruno? É muito pouco. É uma vegetação específica às margens do mar Mediterrâneo, né? Ela é específica às margens do mar Mediterrâneo. E essa região, ela também teve uma forte ocupação, né, Bruno? Por conta de estar perto do mar Mediterrâneo. Então, essa região aí é a região onde eles vão plantar, por exemplo, muita uva, é a região onde eles vão plantar as oliveiras para a produção da azeitona, que dá o azeite,
né? Então, essa vegetação ela foi muito devastada por causa da localização que ela está e o pessoal querendo usar o espaço dela para o agronegócio. Legal, fantástico, Carlinhos. Vamos para a próxima. Estamos falando das estepes e pradarias. Isso aqui me deu um clima meio que de Velho Oeste, hein, Carlinhos? Deu um clima meio de Velho Oeste em alguma medida, hein? É que é assim, Bruno, as estepes e pradarias, porque a estepe é uma vegetação mais ressecada. Perfeito. E a pradaria é uma vegetação mais verdejante. Esse mapa que está aí logo acima é o mapa das estepes. É o que está demarcando as estepes, tá? Você vai ver aí que são as áreas mais secas do mundo. Então, são em regiões mais secas. Então, a estepe, Bruno, é uma vegetação que fica perto do deserto. Legal. Mas ela acontece em outros lugares do mundo, né? Como, por exemplo, no centro dos Estados Unidos, ela vai estar também, ela existia, hoje muito devastada, porque ali está o agronegócio americano, tá? Então é assim, Bruno, para o aluno lembrar, estepe é uma vegetação que fica na borda do deserto, faz a orla do deserto. E a pradaria é uma vegetação onde o clima é mais úmido. É um capim, Bruno, é uma vegetação rasteira. Perfeito. Isso. Tanto que quando você olha ela, por exemplo, nos Estados Unidos, ali no centro dos Estados Unidos, tá? Onde eu tô passando ela mal, era muito utilizada, ela era utilizada pelos animais selvagens como pastagem. Perfeito. Depois, lógico, retiraram e introduziram a agricultura. Hoje essa região é a região da agricultura norte-americana. Mas, num primeiro momento, Brunão, era uma área de vegetação que servia de pasto nativo. Legal. Eu não vou nem entrar em tantos detalhes, porque o Carlinhos já acabou até explicando. Então, ó, só para marcar bem a diferença entre estepes e pradarias, tá? Então, geralmente, estepes se desenvolvem em áreas de clima mais seco, como ele está colocando, já as pradarias em locais de climas mais úmidos, como é o caso dos Pampas Gaúchos, né, Carlinhos? Exatamente. Para quem vai lá e vê aqueles campos gaúchos, né, no Rio Grande, tchê. Isso. Extremo sul do Rio Grande do Sul, aquele relevo meio ondulado, onde eles fazem uma pecuária forte de ovinos e bovinos, Bruno. É o que marca o Rio Grande do Sul. A campanha gaúcha. Aliás, Bruno, ela vai começar aqui no Rio Grande do Sul, vai entrar pelo Uruguai e vai estender pela Argentina. Tá? Legal, show demais, show demais. Vamos para o próximo? Então, ó, aqui nós temos justamente quando você falou, se a estepe ou a pradaria era a borda do deserto, agora a gente entra especificamente na vegetação de tipo desértico, o que nós não temos no Brasil, né, Carlinhos? Diga-se de passagem. Não. Nós temos aqui no Brasil um clima chamado tropical semiárido, que vai dar a caatinga, né, mas dizer que é um desertão, assim, não. Não. Tanto que você está olhando por esse mapa aí, você está vendo que ela não está se enquadrando. Né? Nós temos uma vegetação chamada caatinga no Brasil, que até tem também cactáceas. Mas as áreas o Nordeste brasileiro não é um deserto. Vamos deixar isso bem claro, o Nordeste brasileiro não é um deserto. Não, e eu estou provocando você a dizer isso, porque às vezes as pessoas falam, mas o Brasil tem lá aquela região seca do Nordeste, tem cacto, tem... Calma, mas ali não é um tipo de formação vegetativa desértica, né? Não, o nome técnico correto é tropical semiárido. Tropical semiárido, que é a área justamente da caatinga. Isso, que nós vamos encontrar cactácea, sim. Bom, gente, é o seguinte, vocês estão percebendo que o deserto ocupa uma boa área do mundo, ele ocupa áreas enormes do mundo, né? Os desertos são bem significativos, né? Principalmente ali no continente africano, onde o Bruno está passando o cursor, né? No norte e no sul. O deserto do norte é o famoso deserto do Saara. Nós atravessamos o deserto do Saara, estava muito quente, só quem me manda tua cara, a musiquinha, não é? É mais ou menos por aí, né, velho? Mais ou menos por aí. Essa é da época do seu avô, Bruno. Bom, é o seguinte. Pior que é. Gente, é o seguinte, a África tem dois grandes desertos, um no norte chama Saara, um no sul chama Kalahari ou Namíbia, né? São dois grandes desertos. Tá? Nós vamos ter desertos também lá no Oriente Médio, quase todo o Oriente Médio é composto por desertos. Ali na Austrália nós vamos ter desertos. Então, deserto de Simpson, ou errei? Acertou, Bruno. Deserto de Simpson. Exatamente. O deserto de Simpson na Austrália, o deserto do Saara na África, o deserto do Kalahari na África, na parte sul, tá? Aqui na América, Bruno, você está vendo que tem aí um margeando o Oceano Pacífico, é o deserto, margeando o Oceano Pacífico é o deserto do Atacama. Atacama, né? No Chile. Chile. Bom, Bruno, quando eu olho a vegetação que está nessas regiões, é uma vegetação formada por plantas xerófilas ou xerófitas. Traduzindo, são plantas adaptadas à falta de chuvas. Né? As cactáceas, por exemplo,
são plantas mais adaptadas a essa falta de chuva. Ela Mas não é suga, só né, isso, Carlinhos? A água e ela retém a água dentro dela, né? Por isso que às vezes o cara, quando tá desesperado, Sim. tenta abrir o cacto para ver se acha um pouco de água, né? Naquelas imagens. Exatamente. Ela vai ter que. A planta entendeu que há uma escassez de chuva e que quando tem essa chuva, ela tem que aproveitar essa chuva da melhor maneira possível, porque ela sabe que ela é rara. E sem água não tem como viver, né, Bruno? Sensacional. Então, ó, a maioria das plantas do deserto são tolerantes à seca e também ao nível de salinidade, tais como as xerófitas, que o Carlinhos acabou de dizer, dentre elas as cactáceas. Algumas armazenam água em suas folhas, raízes e caules, por isso que, às vezes, o cara, quando está desesperado no deserto, uma das coisas que ele mais quer é tentar encontrar um cacto, né, Carlinhos? Para ver se ele consegue, pelo menos, sobreviver ali achando água. Para matar a sede dele. Para matar a sede. Já outras plantas do deserto possuem longas raízes que penetram até o lençol de água freático, aliás, matéria da hidrografia das águas que nós já estudamos no bimestre anterior, hein? Que é justamente da onde está concentrada a água. Quem tiver dúvidas, volta lá que temos aula sobre isso do bimestre anterior. Quando a gente falou no finalzinho, no último capítulo, sobre hidrografia. Beleza? Vamos para a próxima, deserto. As áreas da savana. Muito bem. Bruno está... Mas lembrei do Rei Leão, hein? Bruno está tocando em os seus lábios a trilha sonora de O Rei Lion, né? Tá certo? Eu, sinceramente... The Lord Kang. Acho que é isso em inglês, né? Os professores de inglês vão matar nós, né? Eu, Bruno, quando eu vi essa foto, esse mapa e a sua locução de som da África, me senti praticamente dentro da savana africana, né? Certo? Isso, muito bem. Ô, Bruno, a savana africana, ela fica na região entre os trópicos, né? Aqui no Brasil, essa vegetação, a gente botou um nome bem brasileiro, a gente chamou ela de cerrado, Brunão. Legal. A gente abrasileirou o nome. Aliás, ô Carlinhos, me corrija só se eu estiver errado, se eu estiver maluco, mas pelo que a gente observa no mapa, nós pegamos uma área aqui na nossa região, que é uma faixinha de transição ali, que é quando tem características de 2 biomas diferentes, mas tem uma arinha de cerrado, não tem? Tem. Aliás, Bruno, você vai ver que tem cerrado espalhado pelo Brasil, inclusive lá na região norte, tá vendo? Então é uma vegetação espalhada. Ô, Bruno, o cerrado tem uma coisa curiosa. Quando a gente olha ele no Brasil, eu vou botar o nome correto. Aqui no Brasil a gente chama de cerrado, mas no geral o pessoal chama de savana. Perfeito. Quando você olha o cerrado brasileiro, você não vê uma imensa quantidade de animais, né? Não como na África, porque na África a savana está associada a esses animais. Inclusive nós estamos vendo aqui a pequena gazela Thompson, né? Olha Bruno, eu virei um especialista em fauna. Sensacional esse cara, né? Você já foi para lá, ô Carlinhos? Já, né? Diz que tem uns safaris lindos lá, né, cara? Uns hotéis famosíssimos, né? Ô, Bruno, eu tenho um aluno que contou para mim que ele foi para a África 3 vezes do Sul, e na África do Sul ele ficou hospedado num hotel 6 estrelas. Tinha mais estrela no hotel do que no céu, Bruno, só para você ter uma ideia. Tá? Tinha mais estrela no hotel do que no céu. E o safari, Bruno, é fazer um safari. No passado, fazer um safari, olha que sacanagem, era montar num veículo lá e ir lá dar um tiro no leão. Isso era a sacanagem do passado. Sacanagem da grossa. Hoje em dia, Bruno, é você ir ver a vida selvagem. Ele disse para mim que não é fácil ver, porque o lugar, acho que você está vendo pela foto, os parques nacionais, eles são muito grandes, Bruno. São enormes, enormes. Olha então, as extensas áreas, né, de savana que você tem na África. Que, aliás, é um dos climas, junto com o deserto, uma das formações vegetativas do deserto mais marcantes, né, Carlinhos? Sim, sim. No caso, Bruno, da África, vale a pena destacar o seu marcante por causa da imensa quantidade de animais. Perfeito. No caso da África, a grande quantidade de animais que a gente tem lá. Então, se a gente for pensar o leão, a gazela Thompson, as hienas, são animais clássicos da savana africana. Legal. Por isso, o filminho do Rei Leão, né, tá sendo narrado nesse contexto. E, na verdade, é isso. Ô, Bruno, e essa foto diz a vegetação, a molecada. Legal. Porque o que você está vendo? Uma vegetação rasteira de capim, atrás uma vegetação arbustiva e arbórea. Está vendo uma vegetação, um arbusto menor e uma árvore maior. Então, a savana ela é formada por gramíneas e capins, que você está vendo aí o capim que serve de alimento para os animais aí, tá certo?
além de árvores e arbustos, né? Arbustos menores e árvores maiores. A gente está vendo aquilo que pode ser visual. Outra coisa, Bruno, é que essa vegetação ela é associada ao clima tropical, ou seja, ela tem 6 meses com chuva e 6 meses sem chuva. Então, nos 6 meses com chuva, ela fica muito verdinha. Depois sem chuva, ela fica mais acinzentada, assim, mais amarelada, que nem você está vendo aí. Estações bem definidas, né? Então, bom, Carlinhos já passou tudo aqui, gente, já mostrou para vocês. Localização, então, apenas lembrando, ó, pega aqui Brasil, principalmente, né? O Brasil, na América do Sul, que aqui leva o nome de Cerrado, né? Cerrado. Isso. África, savana e parte também do norte da Austrália, perfeito? Isso. Vamos que vamos para a próxima, floresta tropical e equatorial, aliás, essa, né? Riquíssima, né? E para nós, principalmente, fonte de polêmicas, uma série de coisas, enfim, mas é uma floresta que é fundamental. Nós estamos falando justamente da nossa querida Amazônia nesse caso, né, Carlinhos? Floresta tropical equatorial é aquela que está localizada principalmente próxima à linha do Equador. Então, a principal característica é a densidade da floresta, que você olha de cima, parece um inferno verde, vou colocar entre aspas aqui, né, porque completamente fechada, só que quando você vai entrando lá dentro, você vai vendo que tem uma série de variedade de espécies, né? Temos a presença de plantas de grande porte, folhas largas, além de altas taxas de precipitação pluviométrica, ou seja, chove demais, clima muito úmido, né, Carlinhos? Bruno, todo o segredo dessa vegetação ser rica assim é a água. Né? Você percebeu que no outro lugar as plantas têm a dificuldade de acessar a água. Nesse caso específico, essa região é muito chuvosa, portanto, você vai ter as plantas aí tendo uma melhor prosperidade. Bom, se a gente olhar no mapa, ela está aí nessa região entre os trópicos, né? Ela está disputando espaço junto com o Cerrado. No Brasil, Bruno, nós temos destaque para 2 grandes formações nesse sentido, né? Poderíamos até colocar mais, mas seria a floresta amazônica ou floresta latifoliada equatorial e a Mata Atlântica que está margeando o litoral e desce aí para a região sul do Brasil. Aliás, lindíssima. É aquela que quando a gente desce a serra, né? Você desce a serra ali, ó, vai para a praia e tal, você vai vendo ela, a Mata Atlântica bonita, biodiversa, Bruno, muito tipo de ali mesmo. De planta, de tudo, né? É ali mesmo, aquela ali é a Mata Atlântica. Bom, Bruno, a Mata Atlântica é a vegetação de maior quantidade de vida do planeta Terra. Olha isso. A gente chama isso de biodiversidade. Ela tem a maior quantidade de vida do planeta Terra. Temos vegetações parecidas? Temos. Lá na África, na região central da África, nós vamos encontrar a floresta latifoliada equatorial. Lá eles chamam de floresta do Congo. Do Congo, Bruno. Do Congo. Perfeito. Aliás, Bruno, aí tudo é Congo, né? Aí o país é República Democrática do Congo, né? A floresta é do Congo. E, Bruno, a bacia hidrográfica, o rio que passa aí, é o rio do Congo. Tudo é Congo. Perfeito. Tá, tudo e também Congo. Nessa área, né, Carlinhos? Vamos falar para nós. A gente está falando da África, mas temos que falar daqui também. É onde nós temos o rio Amazonas, né? O gigante Amazonas, que nós já falamos também no bimestre anterior. Isso, lembrando, gente, que essa floresta não pega só o Brasil, você vai ver que pega os países vizinhos ao Brasil, né? Ela vai fazer fronteira ali com os países vizinhos do Brasil. É a vegetação de maior diversidade de vida, nós temos aí a maior diversidade de vida. No caso da Amazônia, Bruno, Jequitibá, né? Plantas inúmeras, né? Mogno, tá certo? Tô pegando no aspecto geral de todas, né? Legal. Vai ter aí no aspecto geral de todas elas, você tem Jequitibá, Jacarandá, Ipê, você tem o coqueiro, né? Inclusive, essas que eu estou falando agora são específicas da Mata Atlântica, tá? Mas você tem lá, no caso da floresta amazônica, você tem o mogno, você tem a castanheira, né? A castanha do Pará, meninos, a castanha, quando a gente come uma castanha, ela vem ali da floresta amazônica. Da floresta amazônica. Então, esses nomes que eu falei são todos referentes a essa vegetação. Bruno, essa é a vegetação que mais sofre processo de devastação no planeta Terra. Eu ia falar isso para você agora, infelizmente nós temos acompanhado um aumento significativo da devastação dessa área de floresta, né, Carlinhos? Né, tem sido uma das que você tem, por exemplo, processos de madeiras ilegais, né, que são ali justamente extraídas, tem tráfico de madeira ali, infelizmente, é uma região muito marcada por essa exploração, uma devastação muito forte que veio dando espaço também em alguns pedaços, principalmente para o agronegócio, né, Carlinhos? Bruno, na verdade, são vários fatores, vou pegar especificamente o caso da Amazônia. Vários fatores levam a Amazônia a estar sendo derrubada.
Eu diria que os dois principais hoje é a expansão da agricultura. Perfeito. Expansão da agricultura. E, Bruno, hoje um dos fatores que leva a Amazônia está sendo derrubada é que o mundo quer madeira boa. O mundo quer madeira de qualidade. E quando eu falei aqui, por exemplo, do Mognon, né, que é clássico da floresta amazônica, e quando eu falo, por exemplo, de pau-brasil, que é clássico da Mata Atlântica, são árvores nobres, né, Bruno? São árvores nobres. Então, se você fizer um um piso de chão dessa vegetação, você está falando de algo que vai durar o resto da vida e tem uma beleza ímpar. A madeira dá uma beleza ímpar, um conforto enorme. Não é então, essas vegetações... Pode concluir, perdão. Não, é por isso que essas vegetações são tão devastadas, né, Bruno? Não, eu ia falar, e não é à toa, por exemplo, que o Brasil começou a sua história com essa exploração de pau-brasil, né? Porque era uma madeira muito valorizada na Europa desde o século... desde o século XVI ali, enfim, desde sempre. Na verdade, é o primeiro ciclo econômico do Brasil, né, Bruno? É o Perfeito. Ciclo do pau-brasil, depois vem o ciclo da cana. Então, Legal. Foi um dos primeiros ciclos econômicos que o Brasil teve. Infelizmente, Bruno, se a gente pegar o caso da Mata Atlântica, a Mata Atlântica estava no lugar errado, na hora errada. Por quê? Porque a Mata Atlântica estava justamente em cima do lugar que vai ter a maior parte dos ciclos econômicos do Brasil. Pau-brasil, depois você tem cana-de-açúcar, depois você tem mineração, depois você tem o ciclo da indústria, depois você tem ciclo do café, depois você tem ciclo da indústria, tá? E o outro ciclo que nós vamos ter vai ser o ciclo da borracha, mas aí já é outra história. Mas se a gente pegar os ciclos econômicos, eles vão estar em cima da Mata Atlântica. Por isso que ela vai ser tão devastada, Brunão. Tão devastada. Então, e, aliás, Mata Atlântica e outras que são aquelas que foram muito devastadas e que, portanto, sofrem ameaça aí de extinção, nós damos o nome de hotspot, né, Carlinhos? Então, quando você observa esse termo hotspot, nós estamos falando justamente de um conceito que foi desenvolvido aí pelo ecólogo inglês Norman Myers em 1988, diz respeito aos lugares e regiões de grande diversidade biológica e que se encontram atualmente ameaçadas de destruição em razão justamente dessas atividades econômicas, né, Carlinhos? Bruno, hoje nós temos várias áreas que correm risco, né? Tem um mapa completinho de várias delas, né? Pelo mundo afora. E no Brasil vale a pena falar do Cerrado também, por causa da ocupação do agronegócio, viu, Bruno? E da Mata Atlântica, que é aquela que está perto do litoral aqui, né? Que é aquela que está relacionada a nós. Infelizmente, nós temos essa grande preocupação hoje, Bruno, é uma preocupação infeliz, que é desses biomas desaparecerem, Bruno. Desaparecerem. Existe a preocupação desses biomas desaparecerem, infelizmente, se nada for feito, entendeu? Legal, Carlinhos. Então, mais uma vez, conscientização ambiental, pessoal. Então, no Brasil, nós estamos falando do Cerrado, estamos falando da Mata Atlântica aqui. Temos também aqui com 3% só da vegetação original, o que a gente chama, né, da floresta de araucária ou da mata de araucária, que é aquela que pega ali, aquela árvore símbolo, principalmente do Paraná, né, Carlinhos? Então, quer dizer, isso é também uma hotspot ali, porque já foi muito devastada em função de ocupação territorial, também das plantações, enfim. É complicado. Na verdade, a espécie lá da araucária é o pinheiro do Paraná, né? Que é um pinheiro clássico, né, Bruno? É um pinheiro clássico aí. Inclusive, Bruno, esse pinheiro do Paraná, ele chega aqui do estado de São Paulo, e se a gente olhar, a nossa região é uma região onde tem o pinheiro do Paraná. Aliás, aqui em São Carlos, o nome da cidade, né? Para quem não sabe, eu estou gravando em São Carlos. Legal. O nome da cidade é São Carlos do Pinhal. Exato. Justamente por conta do tipo da planta, né? Por tipo da planta que tem bastante aqui. Bruno, ficou bom? Ficou excelente, querido. Obrigado por mais essa colaboração sensacional. Nós vamos nos despedindo por aqui. Você, Carlinhos, é sócio, então está sempre convidado para vir aqui bater um papo, para fazer Obrigado, Bruno. Sempre muito feliz em estar participando com você. Sempre. Dialogado aí é o seguinte, galera. Façam depois as atividades, mas prestem atenção na live, porque as instruções da atividade estarão na live e no slide também você acessando na plataforma Natureza Cloud. Carlinhos, um abraço para você. Muito obrigado. Obrigado, Bruno. Um abraço para os meninos. Tchau, tchau.